E aí, galera, vamos dar sequência ao nosso conteúdo aqui de geometria analítica na circunferência. Eu passei alguns exemplos lá para vocês no Google Class, e aí esses mesmos exemplos que eu passei lá eu vou responder aqui também para vocês, ok? E aí, para resolver os exemplos, eu coloquei logo alguns itens aqui para relembrar um pouquinho sobre essa questão de posições relativas entre duas circunferências. Duas circunferências elas podem ser tangentes externamente ou externa, certo? Para que seja tangente externamente, aqui eu tenho uma circunferência, outra circunferência, a distância entre os centros dessas circunferências é igual à soma da medida dos raios. Então aqui o raio da primeira mais o raio da segunda é a distância entre esses centros dessas duas circunferências, ok? Tem essa segunda situação aqui, que são duas circunferências onde a tangência é interna. Eu tenho uma circunferência dentro da outra aqui, E aí, a distância entre esses centros aqui vai ser quem? Vai ser o raio da circunferência maior menos o raio da circunferência menor. Eu coloquei desse lado aqui, mas se você pegar esse raio e imaginar ele do outro lado, você vai ter isso aqui, o raio da circunferência maior, ela vem daqui até a extremidade, e o raio da circunferência menor já está aqui. Então, se eu pegar esse raio maior menos o raio menor, que vai sobrar esse outro pedacinho aqui, que é a distância entre os centros, ok? Então, distância do centro 1 para o centro 2 é igual à diferença entre os raios. Então, a terceira situação que eu tenho aqui são duas circunferências que são secantes, certo? Então, são secantes por quê? Porque elas tocam em dois pontos aqui, certo? E aí a distância entre os seus centros, ela vai respeitar essa regrinha aqui embaixo, Se eu pegar o raio dessa circunferência menos o raio dessa circunferência aqui, certo? Ela vai ser menor do que a distância entre os centros. É menor do que essa distância maior. Então, se eu pegar esse menos esse, certo? Vai ser menor o valor que eu vou encontrar, isso é lógico, do que essa distância maior, ok? Que é a distância entre os centros, ok? E aí, se eu pegar e somar esse raio com esse outro raio aqui, certo? Esse pedaço com esse outro pedaço, ele vai ser bem maior do que a distância entre os centros dessas duas circunferências, ok? Essa é uma terceira propriedade que a gente viu já na nossa aula. Aqui, tem a outra propriedade aqui, uma outra forma, na verdade, que são duas circunferências, certo? Externa. Elas não se interceptam, ok? E aí, a distância entre os centros dessas circunferências, ela é maior do que a soma dos seus raios, ok? Então, a distância daqui até aqui, ela vai ser maior do que esse raio mais esse raio, porque tem esse outro pedacinho aqui para ser acrescentado, ok? E tem essa outra situação aqui que são duas circunferências concêntricas. Na verdade, são duas circunferências que compartilham o mesmo centro. A distância de um centro para o outro é igual a zero, ok? Então vamos lá. Com base nisso aqui, dá para a gente resolver esse nosso primeiro problema que está aí na tela para vocês. Vamos lá. No exemplo 1, ele diz o seguinte, determine a posição relativa entre as circunferências de equação. Aí a equação da primeira circunferência é x² mais y² menos 6x menos 4y mais 4 igual a zero. E a equação da circunferência 2 vai ser igual a x² mais y² mais 4x menos 4y mais 4 igual a zero. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui a essas duas equações que já foram exibidas aí para vocês, certo? Eu coloquei as duas separadas aqui, e aí queria alertar para vocês só o seguinte. Quando a gente viu aquelas relações agora há pouco aí, dá para perceber que ele sempre utiliza o quê? O centro e o raio. A relação que ele faz é sempre entre centro e raio da circunferência. Então, eu tenho duas equações aqui de duas circunferências, certo? E aí eu vou extrair dessas duas equações o centro e o raio, que a gente já viu como fazer isso também. Ok? Então, o x do centro dessa circunferência aqui, ele vai ser igual, aí a gente pega o valor que acompanha o x aqui, não é isso? Que é o menos 6, e divide sempre por menos 2. Sempre o valor que acompanha o x, dividido sempre por menos 2. Ok? Nós já vimos isso também. Então vamos lá. 6 dividido por 2 é igual a 3, menos com menos vai dar mais. Então aqui vai dar 3, o x do centro. O meu y do centro é a mesma regra. Eu pego o valor que acompanha o y, que é menos 4, dividido por quem? Por menos 2. Mesma regra. Divide por menos 2.
ok? Isso aqui vai ser igual a quanto? 4 dividido por 2 é igual a 2, menos com menos é mais, ok? Então, ó, o centro dessa circunferência, ele vai ter coordenadas 3 e 2, beleza? Aí vamos calcular agora, ou melhor, encontrar o raio da circunferência. Nós já vimos também que, para encontrar o raio vai ser igual a raiz do valor de x do centro aqui elevado ao quadrado, 3 ao quadrado, mais o valor do y do centro, que é 2 ao quadrado, menos o termo independente da minha equação, menos o 4. Ok? Então, ó, o raio ele vai ser igual a raiz de 9 menos 4, ou melhor, mais 4 menos 4. Esse menos 4 aqui, mais 4 menos 4, eu posso cortar os dois aqui, ó. O meu raio é igual a raiz de 9, o meu raio é igual a 3. Então aqui já encontrei o valor do raio dessa equação. Eu tenho centro e raio, ok? Vamos para essa aqui agora. Então, ó, o meu x do centro, ele vai ser igual ao valor que acompanha o x, que é 4, dividido por menos 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? 4 dividido por 2 é 2, mais com menos é menos. E o meu y do centro, ele vai ser igual a quanto? Ao valor que acompanha o y, que é menos 4, dividido por menos 2. E aqui vai ser quanto? 4 dividido por 2 é 2, menos com menos vai ser mais. Deixa lá o 2. Então já sei que o centro aqui, ó, dessa equação possui coordenadas menos 2 e 2. Ok? Vamos lá. Para encontrar o raio, a mesma regra que a gente utilizou aqui, ó. O raio vai ser igual a raiz, e aí vamos lá, 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, na verdade, né? Mais 2 ao quadrado, menos o termo independente que está aqui, ó, menos o 4, ok? Então, ó, o meu raio vai ser igual a quanto? Menos 2 ao quadrado é igual a 4. Então aqui, ó, raiz de 4 mais 4, menos 4. Corta esses dois aqui, ó, r igual a raiz de 4. Então, meu raio é igual a 2. Então, já encontrei aqui o centro dessa equação e o raio, e o centro dessa equação também e o raio, ok? E aí, o que a gente faz agora para verificar a posição relativa entre essas duas circunferências? Vamos lá. Então, ó, primeiro, eu vou calcular a distância que eu tenho entre os centros. Eu vou calcular a distância do centro dessa circunferência para o centro dessa outra circunferência aqui, ok? Só que para isso eu estou precisando de mais espaço aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, certo? Eu vou colocar essas informações aqui em cima, certo? E aí eu já volto com o quadro limpinho, beleza? Então, ó, o quadro já está limpinho aqui, vamos dar sequência. Primeiro eu vou calcular a distância entre esses dois centros aqui, tá? O centro da circunferência 1 e o centro da circunferência 2, ok? Vamos lá. Então, ó, a distância entre C1 e C2 ao quadrado, é a distância entre dois pontos, que a gente já viu, certo? Ela vai ser igual a menos 2, menos da fórmula, o 3, ao quadrado, mais 2, menos da fórmula, o 2 aqui, ao quadrado. Então, a distância entre o centro 1 e o centro 2 vai ser igual ao quadrado, né? Vai ser igual a menos 5 ao quadrado é 25, e aqui vai dar zero, não precisa nem seguir adiante ali. Então, a distância entre o centro 1 e o centro 2 é igual a raiz de 25, que é igual a 5, né? Então, a distância entre os dois centros é igual a 5. E aí, vamos lá. Vamos começar a analisar aqui as circunferências e os resultados que nós temos aqui. Vejam só. Ele diz aqui para mim que a distância entre o centro de uma circunferência para o centro da outra circunferência é 5, ok? Ele diz que o raio dessa circunferência é igual a 3. E o raio dessa outra circunferência aqui é igual a 2. Observem que a soma dos dois aqui dá igual a 5 também, não é isso? Vamos lá, vamos começar a montar isso aqui. Eu gosto de montar isso aqui da seguinte maneira. Eu desenho aqui uma reta. Aqui eu tenho o centro dessa circunferência, ok?
E aí, ó, a distância desse centro para o centro dessa é de 5 unidades. Então aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui está o centro. Ok? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É o centro dessa outra circunferência. Certo? Não precisa desenhar as duas aqui, não. Basta ter um esboço aqui do que seria. Ele diz aqui que o raio dessa circunferência é igual a 3 unidades, ó. Então, ó, a distância entre esses centros é igual a 5. Mas o raio dessa circunferência é de 3 unidades. Então, ó, 1, 2, 3. O raio dessa circunferência, ele passa aqui no 3, ó. Ok? Não ficou tão legal, mas dá para ter uma ideia de que seria uma circunferência. Ok? Ele diz que o raio dessa outra circunferência aqui é igual a 2. Então, se eu estou aqui e o raio é igual a 2, então eu venho aqui, ó, 1, 2, ele vai passar no mesmo ponto. Então, se ele passa no mesmo ponto aqui, ó, indica que essas duas circunferências, certo? Isso vai completar aqui, tá? Isso vai completar aqui. Elas são duas circunferências que são tangentes, ou melhor, a distância entre os centros é igual à soma dos raios que nós vimos aí no slide anterior, na imagem anterior. Então, ó, se eu somar esse raio com esse raio, aqui é 3, aqui é 2, 3 mais 2, 5, que é a distância entre os centros das duas circunferências, ok? Então, essa é a questão, o primeiro exemplo, e aí depois nós vamos ver um próximo exemplo aí, como resolver na sequência com o próximo vídeo, ok? Então, até a próxima.